Boa noite, estamos ao vivo hoje para mais uma quinta de alinhamento e neste dia de hoje eu trago para vocês uma pessoa muito especial que é a Sandra Chander. Boa noite, Mônica, muito bem-vinda. O pessoal está entrando aí e nosso assunto de hoje é o Theta Healing, essa ferramenta tão maravilhosa no trabalho das crenças limitantes. Nós vamos conhecer hoje um pouquinho mais profundo dessa ferramenta. Vamos ver se a Sandra ainda não chegou por aqui. Vou fazer o convite para ela. Um minutinho só. Boa noite, Sandra. Estou te acenando aqui, estou te chamando. Muito bem-vinda. Alegria aqui estar com você hoje. Te mandando um convite aí já. Então, como eu estava falando, né? A Sandra, eu conheci ela. Olá! Muito boa noite! Olá, querida, boa noite. Eu não estou te vendo, Patrícia. Por que será? Na última live, o meu convidado também falou que não estava me vendo, mas eu estou te vendo. Você está conseguindo ver eu e você? Eu estou. Muito bom. Eu Eu estou estou te conseguindo. ouvindo. Mas você está me vendo? Você tem Estou te noção? ouvindo, mas não estou te vendo. Será que as pessoas estão te vendo? Eu acho que sim. Você sabe como mexe aqui? Para que eu possa mexer em alguma coisa para você poder me ver? Então, aqui para mim só aparece a minha parte, né? Que dá para mexer aqui. Eu não consigo Boa noite, Vitor. mexer na sua parte. Ela está falando que está vendo as duas. Tá vendo as duas? Eu acho que é você mesmo que não está me vendo, né? Mas eu não sei por que está acontecendo isso. Porque... Tudo bem. Se todo mundo está vendo, então se for só eu, tá tudo certo. Você está me escutando bem? Acho que eu vou pegar o meu microfone. Peraí. Os meus uso eles para carregar aqui. Mas às vezes dá eco. Vamos ver se é melhor assim, ó. Você me segue? Eu tô seguindo, assim. Tô seguindo. Então. Acho que não Não é sei por quê. isso. Também não. Não sei por que você não está me vendo. Eu estou vendo perfeitamente nas duas. Mas tudo bem. Eu já fiz atendimento que teve vez que o aplicativo deu problema, aí não dava para ver a pessoa não me via, aí depois não dava para ouvir, aí a gente fez por mensagem, as coisas funcionam, não tem problema. É Né? muito bom, A muito gente bom. está falando de energia, então flui. Muito bem, muito bem-vinda. Obrigada. Que alegria te ter hoje aqui trazendo esse tema que eu gosto tanto. Que você aí é uma especialista, uma pessoa que eu admiro muito. Fiz bastante cursos com você, me inspirou muito. Boa noite, Lirinha. E eu gostaria que você trouxesse para o público aqui, para o pessoal que me acompanha já. Eu venho trazendo bastante essas terapias de alinhamento que possam ajudar as pessoas, sabe, Sandra? Para que as pessoas possam conhecer mais profundo o que são essas técnicas. Aliás, acho que tem pessoas que não Boa conhecem noite. nada, né? Então a gente começa bem do básico. Então, eu vou te Tá. fazer perguntas como se eu não conhecesse, algumas dúvidas que já me pediram, tá? Algumas perguntas de algumas pessoas que eu fui recolhendo, e aí a gente vai explicando, trazendo um pouquinho, às vezes, de algum exemplo, alguma coisa assim, para que possa ficar um pouco mais claro, né? Então, mas a primeira coisa, Sandra, se apresente, conte um pouquinho da sua história, como você chegou no Teta. Seria legal te ouvir. Posso começar com uma oração? Por favor, fique à vontade. Eu sempre gosto de fazer uma oração quando a gente vai fazer uma vivência, está no curso, para que a gente fique todo mundo na mesma energia, né? Muito Então, bem. todo mundo fechar os olhos um pouquinho. Fonte criadora de tudo que é.
Gratidão pelo hoje, pelo ontem, pelo amanhã. Gratidão pelas nossas vidas. Gratidão por esse planeta. Eu peço que a nossa vida seja doce, alegre, amorosa. E que os nossos passos sejam um caminho na terra. Eu peço que as nossas relações nos auxiliem, nos ensinem com doçura. E que cada vez mais cada um possa ser quem realmente é. E assim a gente possa contribuir para a evolução do mundo, para a evolução de cada um. Tá? Boa noite. Boa noite. Bom, vamos lá. Eu ministro cursos e atendimentos faz 22 anos. Eu comecei com Reiki, né? Então, o primeiro curso que eu dei foi de Reiki, com 21. Aí depois veio Arte-terapia, veio Magnify Healing, Light Healing, Florais. Eu fiz uma formação com os maestros Tia da Guatemala. Eu vivi 3 dias por semana durante um ano no tempo budista tibetano. E aí depois veio o Theta Healing. E o Theta Healing, essa técnica, ela veio trazendo um pouco de cada coisa, sabe? Ela tem essa característica, né? E hoje, então, como você falou, né, eu sou Master Science. Science é o título mais alto da técnica, então me possibilita dar vários cursos da técnica, além dos atendimentos. E eu nunca lembro quantos são, porque são muitos. Não sei se são 15 que eu dou atualmente, alguma coisa assim, né? Por que é tão legal o Theta Healing? Dentre várias coisas que ele faz, é o trabalho de crença, né? Que você falou um pouquinho, né, Patrícia? Uhum. E por que o trabalho de crença ele é tão bacana? Porque a crença é alguma coisa que a gente tomou como verdade, uma verdade irrefutável, que a gente não questiona, que tem uma carga emocional, uma carga espiritual, e a gente falou assim, a vida é assim, estar vivo é fazer desse jeito, as pessoas são desse jeito. Então, você criou aquela verdade para você. E aquilo vira um programa que fica rodando no seu subconsciente sem você ter consciência daquilo. Então, sei lá, quando você tinha 15 anos, você entendeu que nenhum homem prestava. Né? Essa é uma crença clássica e bem negativa. E aí, desde então, toda vez que você se relaciona, você só encontra homens que não prestam, porque você está programado para isso. Por isso é tão importante a gente ter ferramentas para mudar as nossas programações, que aqui a gente dá o nome de crença, né? Para que a gente possa se permitir vivenciar outras coisas, coisas melhores, coisas mais saudáveis, mais agradáveis, mais alegres na nossa vida. Né? Então, por isso o trabalho de crença tão importante, tão revolucionário. Não é só isso que a gente faz com o Theta Healing, mas isso é pelo qual ele é o mais conhecido, porque isso é realmente revolucionário. Você poder decidir, não, eu não quero mais pensar assim, eu quero pensar de uma outra forma e ver o resultado no seu dia a dia como uma mudança da sua realidade. Né? Porque o que acontece quando você muda uma crença? Você consegue ver o mundo de uma forma diferente. Às vezes as pessoas que estão do seu lado também mudam, porque elas estavam reagindo àquela crença que você estava vibrando. Então, o seu dia a dia muda. E isso vale para qualquer esfera. Né? Isso pode ser um relacionamento, que foi o que eu falei agora, pode ser um ambiente de trabalho, ser bem sucedido ou não, a parte financeira, como ter dinheiro ou não, ter tranquilidade nessa parte ou não. Na questão das doenças também. Então, é amplo. Qualquer coisa a gente pode trabalhar com o Theta Healing. Isso é muito legal, porque tudo tem a ver com como a gente percebe aquilo, como a gente lida com aquilo. E isso tem a ver com o nosso sistema de crença. Uhum. Muito interessante. E no caso, assim, quando a pessoa, por exemplo, ela tem uma crença limitante, mas ela não sabe que tem. Muitas vezes a pessoa chega para trabalhar, é porque eu vim trabalhar minhas crenças. Que crença? Eu não sei. Mas o que diz que você está tendo uma crença limitante, no caso? Tá. Então, por que as pessoas chegam? Né? Como que elas percebem que que é importante fazer alguma coisa? Porque geralmente é porque não está legal. Né? Então, tem duas possibilidades aqui. Ou algo não está legal, ou eu quero trazer algo para a minha vida, que é o trabalho de manifestação, e eu não estou conseguindo. Né? Ou eu quero manifestar um projeto, um novo trabalho, uma empresa, uma viagem, um conhecimento, um curso,
né, e não estou conseguindo uma mudança na vida, ou tem algo que não está bom. Então, aí, quando a gente percebe, né, nessas duas situações, a gente vai conversar. Dentro da técnica, a gente chama isso de digging, né, que a gente vai cavando para entender o que no subconsciente da pessoa, né, naquelas programações que a gente falou agora há pouco, o que está relacionado com isso que ela está vivendo que ela não está gostando. E aí, dessa forma, a gente consegue mudar. Então, a princípio, a pessoa não vai chegar para você, a não ser que ela seja um Theta Healer, né, ou que tenha muito autoconhecimento, e falar, eu tenho tal crença, eu preciso mudar essa crença. Ela vai falar, minha vida não tá legal, ou toda hora eu fico doente, ou eu tenho essa doença, ela nunca melhora, eu já fiz tudo, e às vezes nem aparece no exame, mas eu continuo tendo sintoma, ou aparece no exame e tá punk e não tá melhorando, né? Ou, por exemplo, eu tenho esse relacionamento com a minha família, sempre foi assim, faz um tempão, e eu não consigo lidar com isso de uma outra forma, eu sei que não está me fazendo bem. Então, aí a gente vai aprofundando para ver o que lá no fundo está linkado com isso. Porque toda situação na vida tem várias possibilidades. Por que eu só estou acessando uma? Por que eu não consigo acessar outra possibilidade que seja melhor para mim, que eu me sinta melhor? Né? Então, aí, nesse sentido, a gente vai cavar para ver aonde está. E quando a gente encontra, a gente pode substituir por algo positivo. Então, eu não preciso ficar com uma programação negativa, né? Não preciso, por exemplo, sei lá, achar que a vida é ruim, né? Aconteceu uma coisa chata comigo quando eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, e desde então eu acredito que viver é uma droga, não é bom viver. Eu não preciso continuar com esse pensamento, com essa programação. Eu posso mudar isso, porque a partir do momento que eu mudar, né, que viver é ruim por viver pode ser agradável, pode ser divertido, né? Eu vou me abrir para novas possibilidades. Até então, eu só estava aberta a coisas ruins, nesse exemplo que eu dei, né? Viver é ruim. Né? Se eu troco isso por viver, é agradável, eu me divirto, eu aprendo, é leve, né? Eu vou começar a ter essas experiências, porque o que a gente é programado é o que a gente vive. Se a gente está programado só para coisa ruim, a gente vai ver coisa ruim. Se a gente estiver programado para coisas boas, a gente vai olhar para este lado. Isso é muito legal, é muito mágico. E a gente vai percebendo isso claramente nesses pacientes que vão chegando e vão limpando essas crenças, como a vida dele vai melhorando em todos os aspectos, né? Sim. Sim. E isso é muito interessante, né? Você falou de todos os aspectos. Porque o que acontece? Quando a gente faz a técnica, que a gente vai cavando para achar o quê? A raiz da questão, ou a chave da questão, né? Se a gente pensar na metáfora da árvore, né? Então a gente chega para achar a raiz dessa árvore. Quando eu corto a raiz, a árvore toda tomba. Todos os galhos. Ou seja, todas as crenças relacionadas com aquela crença raiz tombam. Por exemplo, uma vez, uma pessoa me procurou para trabalhar uma questão de relacionamento, né? A gente foi lá, o relacionamento dela, ver as crenças estavam linkadas e tal. Depois, ela me deu o feedback que ela perdeu a fobia de dirigir. Eu nem sabia que ela tinha essa fobia. Mas, o que a gente trabalhou, o galinho, a gente foi no galinho do relacionamento, mas a gente foi para uma raiz que estava linkado com o galinho do relacionamento, mas também com a fobia de direção. Quando eu corto essa raiz, né, a fobia de direção também cai. Então, isso é muito interessante, porque você liberando uma crença raiz negativa, você libera várias coisas. Às vezes, coisas que racionalmente não estariam conectadas, mas no subconsciente tem um link. São tudo programas de sobrevivência, né? Que ela vai segurando uma linha e outra. Eu trabalhei bastante tempo, Sandra, com uma colega, a Sônia. Acho que você conhece bastante a Sônia. Foi quem nos fez o link. E eu encaminhava muitos meus pacientes da osteopatia para ela, quando eu percebia. Porque na medicina germânica a gente percebe que existe um propósito biológico de sobrevivência. E é muito bacana, conforme eu ia percebendo as crenças limitantes vindo para a doença, e ia conversando com ela, que a Havaiana vem e trouxe o Theta Healing a partir de uma intuição, né? E das experiências dela, de tudo aquilo que ela percebia. E já o Hammer foi algo que ele fez descrito mesmo, cientificamente, que ele ia percebendo, ia comprovando.
E quando a gente vai para esse livro, você não tá vendo, mas aqui eu tô com o livro Teta Healing, Doenças e Desordens. Ah, tá. Ai, Uhum. é tão bacana porque a gente percebe que muitas das crenças, para não dizer quase todas, têm a mesma conotação do que o Hammer dizia. Que legal. Então faz muito sentido, é Porque a gente bem está falando bacana de mesmo. humanos, né? Exatamente. Então, pessoas diferentes acessaram, mas é aquilo, né? Muito Sim. legal. Então não importa a visão, você está trabalhando de um jeito mais psicológico, mais biológico ou mais espiritual, mas elas todas se conversam. E isso Uhum, foi. uhum. A gente fez um trabalho bem bacana por bastante tempo ali. E enquanto isso, eu estava nos meus estudos aqui com o Teta. E fala um pouquinho, Sandra, né, pra gente da importância dentro do Teta Healing dos três R's. Eu acho que isso é fundamental, daqueles três R's. Ah, sim, com Eu acho que esse certeza. uma Uhum. grande conversa, mas eu acho que dá pra gente. Valeria até um encontro só para falar deles, mas vamos falar um Aham, pouco porque é super importante. Né? Eu estava, inclusive, dando o DNA avançado, que é o segundo curso da técnica final da semana passada, e eu falei para as alunas, eu falei, gente, esse trabalho é muito importante. Vocês vão usar muito. Né? Então, para primeiro explicar para todo mundo que está aqui o que é o 3D. Né? A gente está falando de ressentimento, remorso e rejeição. Então, esses sentimentos que eles vão aparecendo como? Eles vão aparecendo como mágoa, como culpa, como raiva, como tristeza, como ódio, como uma sensação de não merecimento, né? Baixa estima. Esses sentimentos, eles estão ligados a várias situações que a gente vivencia. E o que acontece? Por que a gente não consegue se livrar deles fácil, de forma fácil? Né? Você fala, ninguém quer acordar, ninguém acorda de manhã e fala, ai, que legal, hoje eu quero sentir muito ressentimento, porque eu acho o máximo, eu quero passar o dia bem ressentida. Óbvio que não. Ninguém quer sentir isso. Só que aquele negócio incrusta. E aí você não sabe como se livrar, fica te drenando. Por que é tão difícil? Porque tem um pulinho do gato aqui, quando a gente fala desses sentimentos. Né? Esses sentimentos, eles têm a função de conectar o seu subconsciente com aprendizados, com mudanças. Então, o seu subconsciente, ele só libera, né, uma raiva, uma inveja, uma mágoa, uma tristeza, se você conseguir aprender, né, todas essas coisas importantes que você precisa aprender a partir dessa situação que está te gerando esses sentimentos. Senão, o seu subconsciente não libera, porque ele é inteligente, né? Ele não quer que você perca a parte boa. Né? A gente tem que entender isso. O nosso subconsciente, o nosso ser, ele é inteligente. Né? Então, se ele está segurando alguma coisa, tem um motivo. E aqui a gente entra, então, nas mudanças, né? Mudanças de visão da vida, mudanças de atitude, né? Os aprendizados, como eu quero ser, como eu não quero ser a partir dessa experiência, o que eu quero fazer de diferente daqui para frente nas minhas relações. Né? Só a partir do momento que você consegue acessar conscientemente, ativar isso a partir, né, dentro da técnica, a gente faz a ativação disso no subconsciente, mas trazendo isso para o consciente, seu corpo consegue liberar esses sentimentos. Então, não é que a gente, enquanto humano, decidiu ter esse sentimento ruim porque é sem noção. É porque esses sentimentos acendem essa luzinha para a gente olhar para essas coisas que são importantes para a gente mudar. Né? E esse movimento ele precisa ser feito. Senão, a raiva, o ódio, o ressentimento, a mágoa e todas as coisas que eu falei, eles vão ficar. E eles ficam, às vezes, uma vida inteira. Né? Tem pessoas que eu atendo com 80 anos e traz uma questão de quando tinha 5 anos, por exemplo. E é lindo, né? Porque dá para liberar e a pessoa tem a vida dela dali para frente sem aquele peso, porque pesa muito, né, Patrícia? Essas coisas não são leves. muito. Não, isso vai baixando a frequência, vai drenando a energia e vai gerando um monte de. É uma cascata, né? Sim. Muda o pH do corpo fica mais ácido, que é um pH de doença, né? Então, assim, é possível, em termos de doença física mesmo, você ter R's ligados a ela que estão
contribuindo. E a partir do momento que você limpa isso, o seu corpo tem mais saúde, entende? Então, tem essa parte também, não só em relação à doença, mas às vezes até em relação, por exemplo, à sua intuição, né? Às vezes a sua intuição está travada, por quê? Porque a intuição é uma coisa leve. E sentimento, remorso, rejeição é pesado, drena, entendeu? Então, isso vai reverberar na vida toda da pessoa. Na questão da manifestação das coisas que ela quer trazer para a vida dela, nos projetos, na conexão espiritual, né? Isso afeta tudo. Tudo mesmo. E as pessoas não têm noção disso, né? O quanto que isso vai, né? Porque é igual você falou, são muitas pontes que esses R's fazem, né? De Sim. te manter nessa 3D, né? Nessa holografia, né? Isso. É uma baita de uma âncora para você ficar na parte mais negativa mesmo. Né? E a gente tem que entender que quando a gente fala de um trabalho pessoal, não é pessoal. Todo trabalho é coletivo. Então, se você está cuidando de você, se você limpou um R, você está contribuindo para o coletivo ficar mais leve. É menos um R. Né? A gente está vivendo isso hoje. Né? A manifestação do R traz catástrofes. Uhum. Né? Então, eu gosto de falar isso, porque às vezes a gente acha, mas eu só estou trabalhando comigo mesmo, o que eu estou contribuindo com o mundo? Está contribuindo muito, porque você está mudando a sua energia. E essa energia está plasmando aí, contribuindo para o bom ou para o mal. Né? Então, é um trabalho bem importante e bem revelador também, né? Porque às vezes a gente está tão linkado com a sensação ruim que a gente não imaginava que tinha tanta coisa boa, né? Quantas vezes eu atendo uma pessoa e ela traz uma raiva, um negócio que ela se sente super mal, e aí quando acaba ela fala, gente, mas eu não sabia que aquilo estava me trazendo tanta coisa boa. Eu mudei toda a minha vida, eu fui estudar, eu montei toda a minha carreira em função disso, né? A relação que eu tenho com os meus filhos é diferente por causa disso. Então, é muito bonito quando você consegue dar a virada. Né? Uhum. E muitas vezes realmente precisa cavar bastante para encontrar a raiz, né? Porque às vezes você vai encontrando e vai. Então. Às vezes é muita coisa, né? É muita coisa. São camadas, né? São camadas. E dentro disso que você falou, acho que é legal também da gente falar, que você falou assim, você vai trabalhando não só com você. Conta pra gente um pouquinho como que é esse trabalho a partir do momento que a gente vai limpando as nossas crenças, como que isso vai alterando, inclusive na nossa linha genética, ancestral. Eu acho que isso é bem legal também, das pessoas perceberem o quanto que o teto é profundo. E quanto que quando a gente ajuda o planeta, a gente ajuda o universo, né? Sim. A gente pode começar falando que, por exemplo, com a técnica, a gente consegue trabalhar questões intrauterinas, né? Não é incomum eu estar trabalhando com uma pessoa e quando a gente vai trabalhando, a gente percebe que aquela questão tem a ver com o momento da gestação dela, né? Então, questões intrauterinas também podem ser trabalhadas. Não é incomum nem um pouco também a gente estar trabalhando e de repente a gente percebe que aquela questão dela tem a ver com o avô dela, ou com a avó dela, ou com o avô e a avó das duas linhagens, tinham aquelas mesmas crenças, porque é o que a gente chama de crença genética, né? Então a gente acessa via DNA. Então, eu lembrei até de uma aluna minha que sempre quando ela estava fazendo o curso, os parentes ligavam, você está fazendo o curso, né? A gente está assim, muito melhor, pode continuar fazendo os cursos. Que legal. Porque o que acontece? Isso pode reverberar na linhagem. Né? Até lembrei de um outro caso. A pessoa foi fazer uma sessão para trabalhar questões financeiras. E na sessão seguinte, ela volta falando que resolveu também para a irmã. Por quê? Porque era uma crença genética, as duas tinham. E era semelhante. Então, quando ela trabalha, a irmã também recebe. Né? Isso vale tanto para colateral como descendente ou ascendente. Tipo, a mãe pode receber, o filho pode receber, né? Então, isso é muito legal. Até porque, às vezes, a pessoa fala, a minha mãe ou o meu filho não tem abertura para se trabalhar. Trabalhe em você. Porque pode reverberar neles. Porque tem uma linha genética aí que pode beneficiar, com certeza. Então, e além disso, né? Então, a gente falou que a gente pode trabalhar questões intrauterinas,
a gente falou que a gente pode trabalhar questões genéticas, né? Então, de qualquer ponto dessa linhagem, a gente também pode trabalhar questões de outras vidas. Né? Então, não tem limite para o trabalho de crença com Theta Healing. Eu brinco que não importa de onde vem. Se você quer mudar, você consegue mudar. Você não precisa ficar com aquilo. Uhum. Também E é ali, libertador. Theta Healing é lindo, né? Porque ele trabalha numa linha muito profunda e muito intensa. Falando em linha, tem uma pergunta também que eu trouxe pra gente, assim, como trata, que tem a ver mais ou menos com o que a gente está falando, mas vai um pouco além. Vai atuar na linha do tempo. Eu acho isso bem legal também. Que às vezes as pessoas não compreendem. Como assim na linha do tempo? Explica pra gente um pouquinho essa linha, passado, presente e futuro, e como é que isso pode ser alterado, modificado e trazido para o aqui e agora. Tá, essa pergunta é bem legal e profunda também, né? Uhum. A gente vai Mas pegar aqui um pouco do pode tipo. tomar seu tempo aí e aprofundar nela, que a gente tem um tempinho aí. Tá E bom. é importante que as pessoas percebam mesmo como é que é. Lá no Teto, às vezes a gente tem muitas horas sobre esse tema, né? A primeira vez que eu ouvi foi bem interessante. Sim. Ó, tem um conhecimento que chama plano de existência, né? Que é um jeito de entender a realidade, né? Então, como é que dessa unidade, dessa energia que a gente chama de criador, criadora, Deus, né? Como é que surge uma Sandra, uma Patrícia, um telefone, né? Então, isso são os planos da existência que eles vão se organizando para se diferenciar até existir cada possibilidade, né? Então, uma pessoa, um cachorro, um objeto, tá. Nesse conhecimento dos planos da existência, a gente tem o tempo, né? O tempo é uma lei do sexto plano, né? A gente trabalha a partir do sétimo plano. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso mais simples aqui para vocês. Deixa eu Esse é o te conhecimento do fazer uma pergunta, para talvez isso te direcione. Antes de você explicar a linha do tempo, que tal se você contar para a gente as linhas, não, desculpa, os planos existenciais? Porque daí, se a gente então, fala dos planos existenciais, fica mais fácil da gente trazer a linha do tempo lá no sexto plano, certo? ó, se a gente for falar do plano da existência, né, a gente tem 7 planos. Né? Então, isso é o jeito de entender a existência. Né? Então, no sétimo plano, a gente tem essa energia da unidade, né, a energia de Deus. No sexto plano, a gente tem as leis que configuram a realidade como ela está se apresentando. Por exemplo, a lei do tempo, a lei do espaço, a lei da causa, a lei do efeito, várias. Né? Se a gente for descer mais um pouquinho, a gente tem o quinto plano, que é onde estão os seres iluminados, né? Onde tem a máxima dualidade, mas são seres que eles já conseguem lidar com a questão física e espiritual em maestria, e lá eles vão evoluindo no quinto plano. Aí a gente tem o quarto plano, que é o plano espiritual. A gente tem o terceiro plano, que é o plano onde estão os animais, inclusive nós, né? O segundo plano, onde estão as plantas. E a gente tem o primeiro plano, onde está o planeta Terra, a Mãe Terra, as rochas, as pedras, os minerais. Né? Então a gente tem esses 7 planos da existência. Quando a gente faz a técnica Theta Healing, a gente vai no sétimo. Então a gente vai nessa conexão espiritual. Essa conexão espiritual, ela está acima de tudo, ou abarca tudo. Está além de tudo. A partir dessa conexão espiritual que surge todo o resto, a partir do Criador. Então, quando eu faço Theta Healing, eu estou em conexão direta, eu peço para o Criador fazer o que eu preciso, né? E isso está além do tempo, porque o tempo está no sexto plano e não no sétimo. Então, a gente consegue, em vez de depender do tempo para conseguir o que a gente quer, a gente conseguir muito mais rápido. Então, às vezes a pessoa chega para mim e fala, Sandra, estou começando hoje, vou ficar 2 anos com você porque essa minha questão é muito complicada. Aí eu falo, calma, vamos passo a passo. Né? Então, às vezes é uma sessão. Né? Eu já tinha uma pessoa que ela fazia 12 anos, ela estava há 12 anos trabalhando essa questão na psicanálise, numa sessão resolveu. Claro, ela teve esse trabalho anterior na psicanálise, ajudando ela, né?
Mas então, o que é interessante aqui? A gente vai além da crença do tempo para as coisas acontecerem. Então, a gente pode vivenciar elas com mais rapidez. Então, eu não preciso trabalhar essa questão durante 2 anos. Às vezes, eu trabalho numa sessão. Depois eu posso trabalhar outras coisas, né? A gente tem várias questões que a gente quer melhorar, que a gente quer desenvolver. Mas eu não fico com aquela crença de que eu preciso de tempo, muito tempo, semanas, dias, meses, anos, para resolver uma coisa. Então, Você... além do tempo. E também uma coisa bem interessante que às vezes as pessoas chegam para mim e a gente vai trabalhar num outro tempo, num passado, mas como assim eu não posso mudar o que aconteceu? O que acontece? Também. O que acontece? A gente está aqui, né, no presente. A gente tem, nesse presente, o passado e o futuro. Só que como eu estou além do tempo, eu consigo pular para qualquer lugar aqui e mudar qualquer coisa. Então, se uma programação aconteceu lá atrás, eu consigo pular lá atrás e mudar. Eu consigo mudar como eu me senti ali, como foi aquilo para mim. Eu consigo melhorar como eu me relaciono com aquela experiência lá do passado. E eu consigo também mudar o futuro, porque toda vez que eu estou mudando uma crença, eu estou mudando o meu futuro. Né? Então, essa coisa do tempo, a gente vai lidando de uma forma diferente e com mais, como que eu vou dizer, a gente não fica mais tão refém ou se sentindo vítima do tempo, e sim começando a usar ele a nosso favor, para auxiliar a gente. Nós somos realmente expandindo a cabeça mesmo, expandindo a nossa consciência, percebendo que nós realmente vivemos aqui uma holografia e que nós, a partir do momento que a gente vai limpando essas crenças e modificando esses padrões de limitação, nós podemos ter realmente uma linha do tempo onde eu consiga fluir muito com mais leveza, com mais amor, com mais bênçãos, né? E começar. O Teta também, o Sandra, ele traz a pessoa essa capacidade desse poder interno, né? Sim. Porque o que acontece? Eu lembrei até de um outro aluno agora, né? Que ele fez uma sessão comigo e eu falei, por que você não faz o curso? E ele contando que a sessão foi tão legal, ele trabalhou coisas tão profundas que ele falou, mas eu vou fazer o curso e tipo, eu vou conseguir fazer em mim? E aí quando ele fez o curso, ele falou, nossa, eu consigo fazer. Então, assim, dar esse empoderamento também, tanto para a pessoa, quando ela é atendida, de que não é tão complicado, que ela pode melhorar mesmo coisas que ela acha complicado, como quando a pessoa faz o curso e ela aprende, ela consegue também usar nela mesma. Então, traz esse empoderamento, né, de que as coisas elas não são tão complexas como a gente estava achando, que é só uma programação que fez eu me sentir assim. Mas se eu mudo essa programação, eu não vou mais me sentir assim. Né? E aqui a gente pode falar de coisas bem complexas, bem doídas, que a gente tem a crença de que é complicado. Né? Então, às vezes uma coisa que a pessoa acha muito complicada, às vezes pode durar 15 minutos. Ao mesmo tempo, pode ser que uma coisa que ela acha uma bobeirinha dure algumas sessões, porque aquilo está linkado com a vida inteira dela. Né? Então, o interessante disso tudo é que a gente começa a olhar mais para a nossa história, para o que a gente viveu e como a gente está com mais leveza. Porque a gente vê que dá para mudar, que não precisa ficar daquele jeito. Né? Então, isso traz uma leveza, isso traz... chega no momento que a pessoa, quando começa a identificar as crenças, por pior que esteja, a pessoa dá risada. Ela fala, gente, não acredito que eu tenho essa crença, vou mudar esse negócio. Né? Então, isso é bem legal. E ela vai se percebendo, mesmo trabalhando esse inconsciente, ela vai conseguindo perceber o que está acontecendo, né? Porque a pessoa não fica inconsciente no atendimento, né? Isso foi bem legal você ter tocado nesse ponto, porque as pessoas acham, vai entrar em teta, vai mudar a crença do subconsciente, então eu vou dormir, eu vou ficar inconsciente. Não, é uma conversa, né? O terapeuta, ele entra na frequência de onda teta, a pessoa entra por ressonância, ela está consciente. E ela vai percebendo que a sensação, que o sentimento dela em relação à situação trabalhada vai mudando durante a sessão.
Então, às vezes, ela chega querendo matar a pessoa e depois fala, acho que eu vou comprar um presentinho para ela, porque ela até que legal. Sim. É lindo, né? É realmente olhar sobre um outro ponto de vista de um lugar de muito mais amor, né? Sim. De muito mais amor. Isso é um ponto muito importante. Por quê? Né? Por que a gente entra, a gente se conecta com mais amor? Porque faz parte da técnica essa conexão com o amor incondicional. Né? Quando você faz, para você trabalhar com a técnica, a primeira coisa que você faz é uma meditação. Né? E nessa meditação, você se conecta com essa energia da criação, que é essa energia de puro amor incondicional. E isso em si já é altamente curador. Né? Ficar nessa energia de amor incondicional já é altamente curador. Uhum. A primeira vez que eu entrei nessa energia, nossa, foi incrível. Como essa meditação ela é bem aprofundada. Quando você é conduzida por um terapeuta, ele vai realmente te levando às ondas certas. Você vai percebendo, vai abrindo sua percepção daquele lugar. De estar no sétimo plano é realmente algo incrível. E que é um lugar acessível a todo mundo, que a gente pode ir para lá, a gente pode se perguntar lá. Então, eu acho que o Theta, ele trouxe à luz o quanto nós estamos próximos do Criador. Como nós, muitas vezes, tínhamos intercessores e achávamos que para chegar até ele era tão distante, né? Acho que isso foi o mais bonito que a Havaiana trouxe, assim, de presente mesmo, né? É muito importante, porque são gerações e gerações achando que a gente não poderia ter esse contato direto com Deus, com o Criador, com o que é, né? Aí eu estou falando vários nomes para que cada um conecte com o nome que faz sentido. São muitas gerações, né? Achando que tem que ter um intermediário, que tem que ter alguém, que eu, Reles Mortal, não posso. E, na verdade, é um direito de todo mundo, né? Então, quando a gente acessa isso, é muito emocionante. É bem comum as pessoas chorarem de emoção, né? Emocionadas, aquele choro gostosinho, né? Quando se conectam a primeira vez, porque é uma sensação de até de retorno para casa, né? Porque a gente é filho da criação, né? A gente veio dali, né? Então, e é um direito nosso essa conexão, né? Então, realmente, isso é bem especial e você falar sobre isso foi bem importante, porque é um diferencial mesmo, né? Trazer esse poder para cada um, né? É um poder nosso. Bom, vamos lá. Sandra, uma coisa muito importante que eu vejo em relação a relacionamentos, que é o que chega muito para mim, e eu falo bastante isso com meus pacientes, com as pessoas que me perguntam muito, a importância de quando a gente termina um relacionamento e perceber essas energias que ainda acabam ficando com a gente. Então, o Teta faz isso muito bacana. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona esse divórcio energético e o que que acontece quando a gente tem essa ligação mais profunda com alguém. Tá. Isso é bem importante a gente falar. Eu brinco que isso seria legal se fosse ensinado na escola, né? Sim. Seria muito na nossa vida. O que acontece? Quando a gente se relaciona, afetivamente, amorosamente, né? Não só nessa situação, mas né, vamos falar disso que agora o nosso tema é esse. Né? O que acontece? Existe uma troca energética. Né? Então, é como se eu ficasse com um pedacinho da pessoa, a pessoa ficasse com um pedacinho meu, né? E aí existe também uma ligação energética, existe também um casamento energético. E aí quando as pessoas se separam, né? O que elas fazem? Elas fazem uma separação de papel, né? Ou uma separação conversada. Mas ninguém tem acesso, né? Agora a gente está tendo, mas ninguém tem acesso pela escola, por exemplo, né? Que é importante que você retome a sua energia, que você devolva a energia da pessoa, que é importante que você faça um divórcio também energético. Por que acontece? Você pode, às vezes, ter se separado da pessoa há 10 anos, mas no seu subconsciente você pode ter a crença de que você ainda está casado. Ai, mas qual o problema, Sandra? Se você quer se relacionar com alguém, isso é um problema. Porque inconscientemente você acha que você
está num relacionamento e você vibra dessa forma. Então, isso vai dificultar que você encontre outra pessoa, por exemplo. Além disso, né, se a gente falar um pouco daquela parte da energia, né, de dar um pedacinho meu para a pessoa e ficar com um pedacinho dela, isso às vezes causa uma confusão, porque às vezes a pessoa acha que está com saudade da outra e na verdade às vezes nem é. Às vezes é a energia da outra que ainda está no campo dela. Às vezes ela está sentindo falta do pedacinho dela que ela não resgatou. Então, com a técnica, a gente consegue resgatar e devolver o que não é nosso e também fazer esse divórcio energético, finalizar esse relacionamento para que a pessoa realmente esteja livre para fazer o que ela quiser, né? O que ela achar melhor para ela. Veja, é muito importante mesmo haver essa liberação dessa energia aí, né? E essa consciência também. Porque às vezes as pessoas, sexos casuais também, tem muita energia que densa, que fica, que vai, né? Super. Qualquer relação sexual vai ter troca de fragmento de órgão, né? Então, é importante ver se a energia da pessoa é afim, né? Porque vai ter uma troca energética. Eu já vi isso, Sandra, falando. Mesmo que você não saiba o nome da pessoa, teve troca energética. Às vezes essa energia fica no campo por até 6 meses. Muito Às vezes até mais, viu? Pois é muito tempo, né? É muito. No curso, eu falo para as pessoas fazerem uma lista de todo mundo que elas se relacionaram a vida inteira. Eu falo, gente, vamos lembrar de todos, até o que você não sabe o nome. E coloca, e quando as pessoas vão fazer o exercício, elas percebem que elas estão resgatando, que elas estão devolvendo. Então, assim, não tem uma questão do tempo, não. É atemporal. Pode acontecer até em relação geneticamente ou de outras... Sim, eu já tive que fazer divórcio, eu já fiz bastante divórcios energéticos, que às vezes ela está em outra vida, em outro tempo, em outro espaço. E aí ela sentia que aqui parece que não estava certo, que não era. Parecia que ela tinha outra pessoa, e na verdade ela tinha mesmo. Tinha. Uma jura. E o que você conta pra gente sobre pactos, votos? As pessoas me perguntam muito sobre isso, então acho que é algo que vale a pena da gente falar sobre pacto, votos, juramentos. Quando a gente fala sobre isso, né, às vezes a gente tem a ideia de que eu só vou fazer um pacto se eu falar, estou fazendo um pacto. Mas na maior parte das vezes não é assim, né? Não é, tem essa coisa, vou fazer um juramento, vou fazer um pacto. Não, às vezes é uma coisa que você fala, nunca mais farei tal coisa, daqui para frente só farei dessa forma, entendeu? E isso vira um voto, isso vira um juramento, né? Então, necessariamente você tem que usar a palavra, vou fazer um voto, juramento, tal, mas a energia que você coloca no pensamento. E aí o que acontece? Quando você tem um voto, um juramento, um pacto, né? E aqui então várias coisas, né? Compromissos, obrigações, você tem que fazer daquele jeito. Né? Então, é uma obrigação agir daquela forma. E você se sente mal se você não faz, você se sente culpado. Isso tudo de forma inconsciente, tá? Não é que você fala, eu fiz aquele voto e aí por isso eu tô mal. Não, eu tô mal, então eu tenho que fazer aquilo. Então, você vai trazendo obrigações e não necessariamente aquilo é benéfico. E esses votos, essas pactos, essas obrigações podem ser não só de agora. Seu bisavô pode ter feito um juramento que você está recebendo até hoje, um juramento genético, e aquilo está no seu subconsciente, né? Numa outra vida, você pode ter feito um juramento. Então, imagina uma pessoa que hoje ele é um empresário, só que na outra vida ele era um monge e ele fez um juramento de miséria. Para o monge, faz total sentido e faz parte da dinâmica de vida dele, do desenvolvimento espiritual dele. Para o empresário, é um terror, né? Então, assim, a gente tem como finalizar isso para que o empresário consiga adiante e que o monge também continue bem lá na vida dele, na história dele, entendeu? Porque o problema é esse, né?
você acessar votos, obrigações que não fazem o menor sentido para você. Né? Então, se uma pessoa, de repente, ela quer parar de beber e ela faz um voto de nunca mais beber, faz sentido, ok. Agora, se a pessoa quer ter uma família e ela descobre no sistema dela que tem um voto de celibato, tem conflito aí, né? Uhum. Então a pessoa não vai conseguir, ela vai, mas não vai. Uhum. Né? E aí a gente tem que trabalhar isso, limpar isso do sistema da pessoa para que ela vá em direção, então, à família, que é o desejo dela. Uhum. Sim. E tem muito voto. Muito. Mais variáveis, obrigação. E aí, se a gente pegar para, assim, atual, obrigação de ser perfeito. Né? Isso é muito comum. Aí, se a pessoa ela fica o tempo todo tensa, olhando tudo para ser milimetricamente perfeito. E aí, ela fica super mal quando um micro detalhe acontece que ela acha que não é perfeito. Então, ela vai travando também a vida dela. Né? Então, é uma coisa que é importante tirar. Por que é importante não ter voto, obrigação, pactos, juramentos negativos? Porque eles estão travando. Né? Se tem alguma coisa que está boa, tudo bem. Quando a gente se casa, a gente faz um compromisso de casamento, de fidelidade. Não tem problema nenhum. Você escolheu nessa vida, estar com essa pessoa, é bom para você, é bom para ela, não tem problema nenhum. Agora, se eu trago de outra vida, aí tá me atrapalhando aqui. Né? Então, tudo depende do contexto. Né? Aí eu tenho como finalizar isso numa outra vida, para que nessa vida eu possa fazer o que eu desejo. Uhum. Ou seja, tem muitas coisas que às vezes travam a nossa vida, né? Deixam a nossa vida pesada. Nós com algumas personalidades ou características que a gente acha que é nossa, mas na verdade está tudo no subconsciente, pré-programações, ou realmente esses votos. Vou te fazer só mais uma perguntinha, já estamos chegando quase no nosso final de tempo aqui, mas eu faria tantas. Mas uma que eu gosto muito, é um trabalho, Sandra, que eu faço, e eu acho que é importante das pessoas que estão aqui saberem também, é sobre os traumas, tá? Então, por exemplo, esse trauma no sentido assim, quando a pessoa vê uma cena pesada, ou quando ela percebe algo ali, às vezes não é nem com ela, mas claro, mesmo com ela. Como é que fica essa energia pós o trauma? O quanto que isso é importante, porque eu trabalho ali a nível físico, sabe? Mas eu sempre também sei trabalhar também a nível somático, mas a nível energético. Conta pra gente o que você percebe aí. É muito importante a gente falar, né? Isso também eu falei agora no DNA avançado. O que acontece? Quando a gente experiencia alguma coisa traumática, né? E aí quando a gente fala traumático, pode ser de qualquer tipo, né? Pode ser que aconteceu comigo, mas pode ser que eu vi acontecendo com uma pessoa que eu amo, por exemplo, ou com uma pessoa do meu lado. Pode ser um acidente, pode ser trauma de guerra, pode ser várias coisas. O que acontece? Quando a situação é muito pesada, é como se eu saísse de mim, eu ficasse inconsciente, né? E aí, quando eu fico inconsciente, eu acesso aquela informação, mas de uma forma diferente. Então, não é consciente. Então, eu não criei uma crença sobre aquilo, porque eu estou inconsciente, né? Mas existe aquela energia daquela situação que está no meu campo. E aí, o que acontece, né? Podem existir gatilhos que vão me conectar com essa energia. E aí, que gatilho? Coisa simples. Uma música, um cheiro, né? Um tipo de toque, tá? E aí, o que acontece? Quando esses gatilhos aparecem, a pessoa entra no trauma de novo. E isso pode, por exemplo, trazer uma convulsão, por exemplo. Tá? Aí a gente tem como limpar essa memória que ficou no campo da pessoa, para que ela aparecendo gatilhos não ative nada, porque não vai estar mais no campo dela. Entendeu? Uhum. Então tem várias
vias de trabalho, né? Tem o trabalho de criança, mas também tem outras coisas que a gente faz, como, por exemplo, isso. Né? Às vezes, isso também pode acontecer até na gestação. Né? E a gente tem como limpar essas memórias gestacionais e trazer um acolhimento, uma sensação gostosa, acolhedora neste momento da gestação também. A gente sabe que até no nascimento, às vezes, é muito traumático, então a gente também tem como trabalhar isso. Uhum. Eu, eu posso contar um pouco, parte da minha história, assim, mas eu tive uma perda de um filho antes do meu segundo Ariel, e nessa época eu não sabia trabalhar Theta Healing. Só que eu trabalhava bastante essa parte mental, parte emocional, já fazia reiki. E logo depois eu engravidei desse meu primeiro filho que eu perdi, eu engravidei do segundo, e a gente percebia crianças muito choronas, meus dois filhos. E havia um choro muito incessante, muito incessante. Eu não conseguia nesse momento trabalhar com isso. Então não era algo que eu estava nervosa com eles, mas era muito choro. E depois de muito tempo, quando eu fui fazer o Teta, aí eu voltei nessa memória e a gente percebia que era traumatismo do útero, naquele momento gestacional. E foi muito interessante limpar aquilo neste momento, depois, sei lá, 8 anos depois, muitos anos depois, reverberou nas crianças. Eu me lembro que as crianças tinham algum comportamento na época e eu fui trazer na verdade, eu fui trazer esse comportamento para a sessão, que era desse momento. Olha que bacana. Então, eu limpo essa memória traumática do útero ali, a limpeza ali, reverbera no que as crianças sentiam agora. Ou seja, não ficou só aquele momento do choro que as crianças traziam ali, até, sei lá, acho que 2 meses, assim, eles choravam bastante, depois passava. Mas essa energia ficou ainda, reverberava nele até quando eu fui fazer o trabalho. Então a energia fica no campo, né? Então, o que acontece, né? Tudo que acontece naquele útero antes da criança chegar, cria memória naquele ambiente intrauterino. Quando a criança chega, ela acessa essas memórias, né? Então, ela tem essa experiência. E isso, ela continua vivendo. E aí, o que acontece? Ela pode acessar crenças, ela pode acessar memórias, né? Ela pode acessar várias coisas ali dentro do útero. E aí, quando você volta no útero e harmoniza esse útero, você também está harmonizando essa experiência gestacional dessa criança que chegou depois. Uhum. Percebe? Então, sim, se a gestação dela... do tempo, né? Se a gestação dela está melhor, mais harmônica, ela vai se sentir mais harmônica também. Uhum. Isso é muito legal. Se eu te falar, aí você volta na linha do tempo. É como se você muda lá no passado, muda aqui na frente. Muda para você e para eles. E muda para né? mim, para ele. Isso porque é muita coisa, né? O Teta ele é muito extenso, por mais que eu já tinha feito bastante cursos ali, mas tinha coisas que você deixa passar, porque em algum momento não tocou naquele assunto, não foi. Sandra, eu teria muitas perguntas, quero te trazer de novo para a gente continuar esse assunto, porque realmente é um assunto que eu me encanto, eu gosto, eu acho que estou dentro do Teta e realmente eu acho, ainda mais uma pessoa como você com tamanha experiência, esse coração lindo. Mas eu queria que a gente finalizasse com você fazendo uma dinâmica com a gente. Vou deixar você à vontade para escolher aí o que você sente no coração. Vocês querem, pessoal, uma dinâmica aí? Vamos ver se alguém pode fazer uma meditação, né? A gente falando. Então, vou pedir para vocês sentarem confortáveis, fecharem os olhos, faz uma respiração profunda. E aí vocês vão visualizar que lá do centro da Terra vem uma luz. E essa luz vai subindo
pela sola dos seus pés. E vai passando por todo o corpo, harmonizando, equilibrando todo o corpo. Chegando até no topo da cabeça. No topo da cabeça tem uma bola de luz. Você se visualiza dentro dessa bola de luz. Né? Você se imagina pequenininha lá dentro. E essa bola de luz, ela vai flutuando, ela vai subir, vai passar aí pelo teto da sua casa, pelo telhado, vai subindo, 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 passando pelas nuvens, vai subindo, 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 passando por todo o universo, sobe, sobe. Vai passando por intervalos de luzes, vai subindo, vai passando por uma luz dourada, continua subindo, sobe, passa por uma camada gelatinosa com as cores do arco-íris, até chegar naquela luz branca, pura, perolada, nesse lugar de puro amor incondicional. Você sai da sua bola e se funde com essa energia da criação, de puro amor incondicional. Se permite se tornar um com o Criador. Nesse lugar, eu vou trazer mais uma coisa aqui pra gente. A gente pode pedir mentalmente, Criador, eu peço que seja enviado uma cura para mim. Graças, está feito, está feito, está feito. E aí você visualiza essa energia de cura chegando no seu corpo, harmonizando todo o seu ser, a sua mente, as suas emoções, a sua energia, seu corpo físico. E aí sente um pouquinho isso, como é que é estar desse jeito, nessa harmonia. E aí sentindo isso, com essa sensação boa, a gente vai fazer o caminho de volta. Eu vou pedir para você entrar na sua bola de novo. E essa bola, ela vai descendo, ela vai passando por aquela camada gelatinosa com as cores do arco-íris, vai descendo, vai passando por uma luz dourada, vai descendo, passando por intervalos de luzes, vai descendo, passando por todo o universo, chegando aqui no planeta Terra, passando pelas nuvens, até chegar no topo da sua cabeça. Quando essa bola chega no topo da sua cabeça, ela se dissolve numa cachoeira multicolorida, vai lavando todo o seu ser, vai até o centro da Terra, e sobe pela sola dos seus pés, habitando todo o seu corpo. Faz uma respiração. Se sente aqui agora. E abre os olhos. Vocês estão bem? Tudo bem? Sim. Ah, que delícia. Muito bom, minha querida. Muito gratidão mesmo por todas essas informações. Agradeço de coração seu carinho.
sua disponibilidade de ter vindo aqui. Muito bom mesmo, o pessoal está agradecendo. Gratidão mesmo, Sandra. Foi um prazer, amada. Obrigada por me convidar. Um beijo para vocês, pessoal. E a gente se vê. E Sandra, Um beijo, gente. Até. uma linda noite. Para todo mundo. Tchau, tchau.